Seja bem-vindo ao canal Emergência, Sobrevivência e Defesa Urbana. Hoje vamos falar, que a gente vai falar sobre lâminas. Vamos falar sobre uma que foi uma das minhas primeiras, e foi a mais usada, digamos assim, ok? E podemos falar sobre essa lâmina aqui. A lâmina ela pode ser realmente um equipamento que pode ajudar na praticidade, ou ela pode realmente deixar você frustrado, né? Como eu expliquei. Vamos entender os três tipos de aço que eu já tenho falado. Os três tipos de aço são o inoxidável, o carbono e aquele que eu falei, que normalmente a gente chama de aço de ferramenta, ou seja, aquele aço para trabalhos mais pesados, é o chamado D2, né? Ele é um aço mais resistente e ele também é mais resistente para perder a fiação, ok? Embora ele também seja mais difícil de afiar e ele ainda tem que ter um certo cuidado, né? Embora ele seja semi-inoxidável, ou seja, ele tem uma resistência boa contra a oxidação, ele ainda pode ser, ele ainda pode oxidar, entendeu? Ele ainda pode enferrujar. Ainda tem que ter um cuidado com ele, não tanto quanto o aço carbono, né? Ele é de uma afiação diferenciada, entendeu? Você vê aquele pessoal cortando papel com aço, aquela afiação ali é um cortando que nem manteiga, né? E normalmente você vê muito em facas de churrasco, né? Aquele aço carbono, ou seja, uma faca de afiação sem igual, uma faca fácil de afiar também, e uma afiação, né, que chega ali o melhor dos mundos, digamos assim. Porém, como não existe aço perfeito, né, a gente tem que colocar na balança o aço carbono enferruja. Você tem que estar sempre passando óleo nele, então quando for guardar, colocar ele no óleo, porque ele oxida e enferruja. Então, para quem trabalha, mora ou vai fazer alguma coisa na questão de sobrevivência ali, em locais onde usou com sal, né, o aço não vai durar. A verdade é essa, não vai durar. Ou você vai ter que estar fazendo manutenção direta, né? Então, essa é a base mínima de conhecimento que você precisa ter para poder adquirir a sua lâmina, seja ela uma faca para churrasco, seja ela para culinária, seja ela para defesa, seja ela para sobrevivência. Minha opinião pessoal, com base nesse conhecimento, nessa base de informações aí técnicas, eu diria que para sobrevivência, vai cortar lenha, você vai fazer um trabalho mais pesado, eu escolho um aço T2. Essa é a minha opinião, mas claro que você vai levar em consideração outros fatores. Dia a dia, mora perto do litoral, usa ou prefira dê preferência a esse tipo aqui, ok? O aço inoxidável, né? Esse tipo de aço aqui, está aqui a prova, né? 10 anos de uso, nenhum pontinho de ferrugem, ok? E não foi passado óleo, ou seja, nunca me preocupei em fazer uma manutenção nele diária, digamos assim. Nunca me preocupei com isso. Foi bem surrado, utilizado no dia a dia e está aqui. 10 anos de uso, perfeito. De uma marca que muitos nem vão dar muito crédito, né? É um equipamento que impõe respeito, né? Bem imponente, pesado, verdade, mas tem quem gosta, né? E é isso. Marca mundial nacional, modelo CNV19, o comprimento dele fechado 13,5. Ele aberto ele vai para 23 centímetros, então é realmente um canivete imponente, já que na época ele foi adquirido para defesa, né? Não só para o EDC, para o dia a dia, mas também para defesa. A trava dele, como vocês podem ver aqui, é um pedaço do aço do cabo, né? É um frame lock, a parte do cabo, aço que segura a lâmina. Tá perfeito. Você pode ver, ele está com pressão ainda, está em ótimas condições. Aço inox, um parafuso. O clipe também em aço, você vê que durante esses 10 anos, mesmo numa região litorânea, ele não teve oxidação. A lâmina provavelmente é uma 420 de aço inoxidável, né, que foi a opção que eu fiz por se tratar de uma região mais úmida aí com maresia, e não teve nem um ponto de ferrugem, né? Então
como a gente já tinha comentado no outro vídeo, questão dos 3 tipos de aço, né? Se você quer um aço de uma fiação 100%, você tem que ter um aço carbono, porém ele não resiste à maresia, ele não resiste à oxidação, né? Então você tem que estar fazendo manutenção no óleo dele, sempre guardar. Não acho que seja viável, né? Hoje eu pretendo adquirir um aço D2, um aço chamado de aço de ferramenta, né? Seja para trabalho mais pesado, as situações já saindo ali não saindo da defesa urbana, mas entrando também na sobrevivência, né? Então, um canivete com aço para aguentar pancada, né? E ter um fio mais resistente. E o problema desse canivete aqui, como a gente sabe que não tem aço perfeito, né? Ele é bom, muito bom contra a oxidação, mas ele tem um problema do fio, né? A gente tem a impressão de que toda vez que você usa ele perde o fio. Ele já não fica com um fio tão bom. Então você tem que estar sempre afinando ele. No caso do D2, ele não é tão resistente à oxidação, mas ele não precisa de tanta fiação. Ele aguenta mais, a fiação é bem mais resistente. Então é isso. Desses 3 tipos de aço, a gente tem que escolher um que vai de cada situação, né, para melhor. Se adaptar melhor a cada situação. E é isso. O ponto forte desse aqui é essa estrutura toda em aço, né? Essa estrutura toda em aço, ele é realmente, para quem gosta, né? Para quem não faz questão do peso, é muito bom, entendeu? Não tem do que reclamar. A trava de segurança dele, falando que ela é mais resistente do que aquelas de Line Rock, se eu não me engano, é isso? São aquelas mais comuns. A resistência à oxidação, não tenho o que falar. A manutenção também é simples, é fácil de afiar, porém, né, tem o seu ponto negativo aí. E o custo dele também, por ser nacional, acho que ele não tem mais no catálogo da Mundial, né, para vender. Então, quem ainda tem, guarde, porque é uma ótima ferramenta. Simples. Não tem abre com a facilidade, né? Com apenas uma das mãos, ele não tem resistência, não tem a resistência necessária que tem que ter, então não faz falta um rolamento melhor, alguma coisa do tipo. É isso. A experiência que eu tenho com ele depois de 10 anos de uso é essa. Ele passou por muita coisa, né? Cortou muitas coisas no dia a dia, rodas, caixas, embalagem, fez muita manutenção em outros equipamentos, entendeu? Não quebrou a lâmina, nem um pedaço, nem danificou a lâmina, nem a ponta, né? Foi muito usada aí para manutenção aí para pane em outros equipamentos, entendeu? Muito usado mesmo. Então é isso. O valor dele não é nenhum valor exorbitante, um canivete nacional, né? Não tinha esse valor, né? E se encontrar ainda dele, com certeza não vai passar de R$200. É um canivete simples, mas confiável, né? Ideal para quem busca uma peça durável. Não é um aço premium, mas cumpriu bem o seu papel como EDC, de ferramenta geral. E é isso. Não foi bem cuidado, mas aguentou esses 10 anos. Então ele está se aposentando. Está se aposentando bem, né? No outro vídeo eu não testei a fiação dele. A fiação, como eu disse, não é das melhores, né? Não é um aço carbono, mas, como eu disse, cumpriu a sua função, né? Você vê que não é o melhor corte, né? Mas ele vai servir para a função. Volto na peça. Está aqui feito o review. Gratidão e até a próxima.